está falando sobre mordomia, né? Isso. E aconteceu uma coisa muito estranha hoje. Eu estava com um texto bem escrito e de repente começou a vir tanto texto de uma vez só que eu não estava aqui e eu tive um problema. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, vai ficar muito longo. E ficou. E eu nem escrevi tudo. Estou com um monte de texto na cabeça que eu nem escrevi aqui. De forma que se eu perceber que está ficando longo mesmo, a gente para, aí outro dia continua. Porque corpo é um assunto que envolve nossa vida o tempo todo e que, especialmente entre jovens, levanta muitas perguntas. Eu não tenho pretensão de responder as perguntas, porque muitas delas eu nem sei responder mesmo. Mas eu gostaria de debater com vocês algumas coisas importantes hoje. Vou falar coisas feias, tá? Mas para que vocês sejam de alguma forma abençoados. Vamos orar. Senhor, tu estás nessa casa, ela pertence ao Senhor e nós estamos aqui também, pertencemos ao Senhor. Te louvamos que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor tem planos para a nossa vida e que o Senhor não nos deixou na mão. O Senhor deixou sua vontade revelada para nós, pela tua palavra, e por meio dela podemos saber o que o Senhor deseja de nós. Ajuda-nos a entender a tua palavra e dá-nos, Senhor, desejo no coração, um desejo real de colocar em prática a tua palavra para sermos aprovados por ti em tudo o que fizermos. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, amém. Vamos falar então sobre a mordomia do corpo, que não tem nada a ver com biologia, ok? E também não é apenas algo teórico, mas a ideia é tratar de coisas práticas mesmo. E antes de falar qualquer coisa aqui sobre mordomia do corpo, vamos lembrar o que é mordomia, que a gente falou um mês e você deve ter esquecido já. Tá? Mordomia é o seguinte, vamos lá. A mordomia bíblica, é para ler comigo, viu? A mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus. Que mais? A aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões. Que mais? E a administração delas de acordo com a vontade de Deus. Então, de acordo com a soberania, o princípio de mordomia, nós cremos que tudo que pertence no mundo, ou tudo que está no mundo, e as coisas materiais e as imateriais pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. E que Deus colocou sobre nós a responsabilidade de administrar todas essas coisas. E nós aprendemos um mês atrás que nós não somos donos da nossa vida, e nós não somos donos de absolutamente nada do que nós temos, mas que a rigor todas as coisas pertencem ao Senhor, e por causa disso todas elas são a rigor também sagradas. Amém? E Deus nos deu então esse encargo, de cuidarmos das coisas de Deus aqui na terra. E se Ele é o dono e nós somos os administradores, essa administração deve ser feita de acordo com a vontade do dono e não do administrador. Ele é o dono, então a gente tem que saber o que Ele quer que seja feito com as coisas dele. Faz sentido? Ok? Então a gente vem falar agora um pouquinho sobre o corpo. Então, quando você foi salvo, quantos aqui tem certeza absoluta de que são salvos? Não precisa falar para mim agora, esse é um assunto entre você e Deus. Se você morresse agora, você ia para o céu? Certeza absoluta? Então é com você que eu estou falando, e pode ser com você ao final também, se você não tem a certeza ainda hoje. Mas quando o Senhor Jesus nos resgatou do inferno e lavou os nossos pecados, Ele nos ofereceu uma vida que não atinge apenas a nossa alma. Era uma vida que beneficia a nossa alma, nosso espírito, mas que também beneficia o nosso corpo. Cadê? Ajuda aqui. Vamos levantar essa base aqui, porque eu já não enxergo bem. Esse negócio aqui embaixo, depois a Silmara fica brava, mas não tem importância. Mas eu não sei, perguntei. Você tem um minuto para descobrir que seu canal não vai ficar segurando. Ok? Fica muito baixo, velho. Você conseguiu aí? Se cair, você vai apagar outro. E quando eu entendo que eu fui salvo por Jesus e que a salvação dele beneficia o meu corpo, eu passo a entender também que o meu corpo tem uma finalidade. Faz parte do projeto de Deus usar o meu corpo para a glória dele. Os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, minha voz, o meu cabelo, sei lá. É Deus quer usar todo o nosso corpo para que ele seja glorificado.
Então, de repente, eu descubro que eu também sou responsável por esse corpo. Muita gente fala assim, e especialmente jovens falam: o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Então, eu vou começar dizendo que não, desculpa, o corpo não é seu. Esse seu corpo é de Deus. Porque tudo que há no mundo é do Senhor. Então, ele tem que refletir a glória de Deus em todo o tempo, né? Filipenses 1:20, você não precisa abrir. Paulo dizia assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, com toda a confiança, olha o que ele dizia: Cristo será, agora e sempre, engrandecido pelo meu corpo. Esse devia ser o desejo de todos nós, o de engrandecer a Cristo por meio do nosso corpo o tempo todo, agora e sempre, agora e sempre. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na terra, nem você, mas eu gostaria que durante os próximos anos, até que Jesus venha me buscar, o meu corpo servisse para agradar Ele, adorar a Ele, né? Em João 21, Jesus fala sobre um dos discípulos, e a Bíblia fala que a morte daquele discípulo ele fala que gênero de morte, não sei se é de João que está falando agora, de Pedro, acho que é de Pedro, de gênero de morte ele iria glorificar ao Senhor. Até pela morte o nosso corpo pode glorificar a Deus. Eu não sei como é que é esse mistério, eu não morri ainda, né? Mas o Senhor inspirou João a escrever o Evangelho. Até pela morte o nosso corpo pode glorificar o Senhor. Esse é o desejo que o seu corpo seja objeto de culto a Deus, né? Há algo tão bacana na nossa criação. Quando você abre em Gênesis capítulo 1, convido você a abrir um pouquinho lá. Quando você abre em Gênesis capítulo 1, por exemplo, você descobre que todas as coisas Deus fez. Por exemplo, no versículo 7, Deus fez a expansão. Lá no versículo 16, Deus fez os dois grandes luminares. O verbo fazer aparece várias vezes. Deus foi criando e Deus foi fazendo as coisas todas. Tudo que Deus criou, Ele fez ali. E quando você chega ao capítulo, no finalzinho do capítulo 1 ainda, 26 a 28, ele fala do homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Desde a criação, Deus colocou o homem no estágio superior a todo o restante da criação, porque Ele deu ao homem a autoridade para governar e administrar todas as coisas. Mas lá no versículo 7 do capítulo 2, lá no capítulo 7, no versículo 7, ele fala que Deus formou o homem. O tratamento que Deus concedeu ou deu na criação do homem foi um tratamento diferenciado. As outras coisas Ele fez, o homem Ele formou. Então, a impressão que eu tenho, não que Deus não fosse caprichoso com o resto da criação, pelo contrário, mas quando eu penso que Ele criou o ser humano, Ele falou: agora eu vou dar o melhor que eu tenho aqui. E Ele colocou na gente. Oi? Sim, a sua essência, a sua imagem, né? A sua semelhança, Ele colocou em nós. Então você vê um trabalho tão meticuloso, tão detalhado, tão caprichoso de Deus. Nós somos obras de arte. Você que acha que é feio, bom, enfim, de repente, mas fique sabendo, Deus te fez uma obra de arte porque nós somos formados pelo Senhor, com muito capricho, com muito amor. Agora, sabendo que Deus caprichou tanto para nos formar, de que forma isso devia tocar o nosso ser em relação ao nosso papel na terra? Você dá um presente, uma roupa linda para o seu filho, aí no segundo dia ele rasga a roupa. Eu não falei nada. Pergunta da mãe hoje era: por que você rasga todas as suas calças? Estou fazendo aquela brincadeira, mas imagine que Deus coloca, né, o melhor dele no ser humano, Ele nos forma. Aí a gente resolve que vai detonar o corpo. Eu vou acabar com o meu corpo, vou estragar minha vida. Não faz o menor sentido, velho. Faz sentido, rapaz? Não faz sentido. Que bom que ele concordou comigo, né?
Eu queria então trazer aqui algumas características do corpo humano que são tão especiais. O Salmo 139, se você quiser abrir ali comigo, fala umas coisas muito legais sobre a sua criação. Hoje pode ser uma noite de uma consagração sua, uma renovação da sua consagração a Deus, e pode ser uma noite de uma cura para você também. Porque a Bíblia fala no versículo 14 do Salmo 139, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Nós somos tecidos e entretecidos lá no ventre de nossas mães com um capricho da mão do Senhor. O Senhor nos tratou com carinho. Sua alma sabe que você é algo maravilhoso? A sua alma sabe que você é algo maravilhoso? Quando a gente está maravilhoso, a gente não sai para ele, a gente cuida. A gente cuida porque é maravilhoso, a gente quer que continue sendo. O nosso corpo tem um cérebro de uma estrutura absolutamente complexa e com variadíssimas, habilidades. Nós recebemos pelo cérebro, o cérebro recebe informações por neurônios, transmite informações por neurônios, comanda todos os órgãos do corpo. Alguns órgãos a gente nem sabe que ele está comandando e as coisas estão acontecendo, né? O nosso cérebro é capaz de elaborar raciocínios complexos. O nosso cérebro é dotado da capacidade de traduzir em códigos as coisas que nós pensamos, de criar palavras e formar sentenças e frases e mandar a mensagem para uma outra pessoa. E dizem os entendidos que as pessoas mais inteligentes da Terra não chegam a usar 10% do cérebro. Dá para imaginar isso? Com tudo isso que nós fazemos, nós não chegamos a 10% da capacidade do nosso cérebro. Você imagine isso por causa da queda. Você pode imaginar o que devia ser o ser humano se não fosse a queda? A que ponto poderíamos ter chegado em todo o nosso conhecimento, usando 100% do nosso cérebro? Se essas estatísticas forem certas. Nós temos um sistema digestório que transforma todos os alimentos por meio de processos químicos em ossos, em músculos, em unhas, cabelo, tecido. Nós temos uma bomba aqui no peito que está bombeando sangue o tempo todo e levando a gente a respirar. Nós temos um sistema respiratório que não apenas permite que nós continuemos vivendo, como ainda nos dá a habilidade de nos comunicarmos pela fala, porque na verdade a sua voz é o produto do aparelho fonador expelindo o ar. Nós temos órgãos sensoriais que percebem o mundo. Então você vê as cores, você vibra com elas, você vê o dia lindo e você fala, meu Deus, que dia é esse? Eu nunca vou me esquecer de amanhã, que eu estava indo à padaria com o Levi domingo de manhã e a gente vinha para a igreja depois, mas estava um domingo tão lindo que o Levi virou e falou, pai, olha que dia lindo que está hoje. Eu estava pensando exatamente aquelas coisas no meio da rua, mas é um domingo espetacular que a gente pode ver, temperatura que a gente pode sentir. Deus colocou o melhor dele em nós. Deus colocou o melhor dele em nós. Então a gente devia parar de estourar os tímpanos e de forçar a visão e de estragar as coisas, porque esse corpo é para continuar funcionando assim. E é por meio do corpo que nós percebemos o que está acontecendo nesse mundo todo. Os órgãos dos sentidos permitem a comunicação, a interação nossa com o mundo exterior. E ao mesmo tempo, infelizmente, estava falando isso para uma pessoa essa semana, os órgãos dos sentidos são a principal porta que o diabo usa para atacar a nossa alma e acabar com a nossa comunhão com Deus. Porque as informações entram pelos olhos e pelos ouvidos. E nós devemos proteger esse corpo. O diabo tem interesse em acabar com o nosso corpo. Porque somos criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, e é interesse dele que nós fiquemos deformados. É interesse de Satanás que nós não possamos, nem pelo corpo, refletir a glória de Deus. É interesse de Satanás usar o próprio corpo para nos conduzir à queda. Eva caiu, mas ela viu que o fruto era bom. Então a nossa responsabilidade com o corpo é muito maior do que a gente pensa. Ele não é meu, ele é de Deus, e eu quero cuidar desse corpo.
Você cuida do seu? Né? Tem uma história famosa que depois virou filme. A moça chamava Ellen Keller, nasceu em 1880. Você conhece a história? Alguns aqui devem conhecer, porque é um filme recente até, acho. Quando ela tinha 19 meses, ela teve uma doença que hoje os médicos acreditam que pudesse ser ou escarlatina ou meningite, mas aos 19 meses ela perdeu audição e perdeu visão simultaneamente. Ficou surda, ficou cega. Como é que uma pessoa se comunica com o mundo se não ouve e se não vê? Ficou incomunicável com o mundo, né? E depois apareceu lá uma professora, o nome dela é Anne Sullivan, e ela escrevia, ou ela fazia sinais na palma da mão da menina, e porque a menina sentiu água escorrendo e uma bomba de água, alguma coisa assim, ela começou a se comunicar. Eu não sei como é que foi a história, tem um filme, depois a gente passou um filme, mas essa mulher, acreditem, ela saiu do isolamento, virou escritora e conferencista. Não me pergunte como uma pessoa cega e surda vira escritora e conferencista. Ela escreveu um artigo chamado 3 Dias para Ver. E ela desafiava nesse artigo os leitores a usarem os seus sentidos como se hoje fosse o último dia da sua vida, se tiver os seus olhos, o seu tato, o seu paladar, o seu olfato. Se você tiver só mais um dia para ouvir, para cheirar, para apalpar, o que você gostaria, como você usaria esse último dia com essas coisas? Para uma pessoa que nunca teve, né? Perdeu tudo com 1 ano e meio, você imagina só. O corpo humano é tão brilhante, que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a dizer que o corpo humano é a representação da igreja. Olha o grau de importância que Deus dá para o nosso corpo, porque a Bíblia fala que as coisas que foram feitas no Velho Testamento são modelos das coisas espirituais. Eu sou capaz de pensar, e eu espero não estar cometendo uma heresia aqui, ao dizer que quando Deus criou o corpo humano, acho que ele pensou assim: eu vou criar um corpo humano, as pessoas vão se divertir com os corpos, mas eu vou mostrar para eles como é que eu gostaria que fosse a igreja quando eu formar. Eu realmente penso isso. Eu creio que tudo que Deus criou no Velho Testamento é sombra de verdades espirituais que a gente tem que entender para a nossa vida. Então em 1 Coríntios 12, o texto vai ser um pouco longo, mas a gente vai ler. Eu vou ler até o 27, não até o 31, como está ali na frente. Mas para a gente ter uma noção da importância que Deus dá ao corpo humano, ao ponto de poder compará-lo com a igreja. Ele diz no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um... desculpa, gente, essa tradução aqui é complicada, eu vou te falar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós estamos ligados ao Senhor, que é a cabeça, porque nós temos o Espírito Santo, que é exatamente essa sigla que nos une aqui. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito maior honra. Porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Fazendo
fazendo aqui uma ponte rapidinho, só indo e voltando. Se nós cuidamos do nosso corpo, porque ele é a casa de Deus, este corpo aqui também é nossa responsabilidade de cuidar dele, porque também é a casa de Deus. De forma que a gente tem que aprender que é assim: vocês são minha responsabilidade, eu também sou responsabilidade de vocês. Eu sou responsável por cuidar de vocês, não porque eu sou pastor aqui, eu sou responsável porque eu sou irmão de vocês, e vocês devem cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, porque nós somos todos membros do mesmo corpo. A gente precisa se ajudar. É fácil jogar pedras nos outros, difícil é se ajudar. A gente precisa criar essa disciplina, que não é fácil, realmente é difícil a gente cuidar dos outros. Não está em nós muitas vezes, mas a gente tem que aprender, e eu tenho certeza, o Senhor se agrada disso aí. Ok? Vamos em frente então. Eu nem sei se vou conseguir falar tudo, já disse isso uma vez, estou falando pela segunda, para você ficar mais animado. Então, agora eu queria falar algumas doutrinas que envolviam o corpo de alguma forma e que eu, sei lá, fui lembrando durante a semana e resolvi escrever essas coisas. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler muitos textos em 1 Coríntios hoje, tenho aqui algumas suspeitas sobre isso, mas não vou falar a razão de tantos versículos sobre o corpo estar em Coríntios, não vem ao caso não. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço? Alô? O preço foi sangue. Você custou sangue. Eu custei sangue. E mais, eu custei o sangue de um inocente, que piora um pouco a minha situação. E Deus, Jesus, na verdade, pagou preço de sangue por mim, para que Ele pudesse habitar dentro de mim. Muito bom. Fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Para o israelita, a presença de Deus estava lá no santuário. No Santo dos Santos tinha lá o propiciatório, e Deus estava lá dentro. Jesus morreu, o véu foi rasgado. Você tem acesso à presença de Deus, mas hoje nós sabemos que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Tudo que havia no templo de Israel era absolutamente sagrado, absolutamente puro, e não podia ser usado para outra coisa que não fosse culto a Deus. Só que agora você é o templo. Precisa desenhar? Porque se Jesus não muda, porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então os valores dele também não mudam. E se tudo que havia na casa de Deus era sagrado, esse valor Deus não vai mudar. A nossa casa continua, a casa de Deus continua sendo sagrada. O meu corpo é sagrado, o teu corpo é sagrado. O meu corpo é sagrado e o Senhor tem me dito que eu devo cuidar dele melhor. O seu corpo é sagrado, eu tenho que respeitar o seu corpo, porque ele pertence a Deus, não pertence a mim nem a você mesmo. Então, quando uma pessoa tem encontro com Cristo, uma das coisas que vai mudar é que a sua vida, inclusive assim, exterior, corporal, vai mudar. O Senhor vai fazer mudança. Ele vai fazer mudança em nossos corpos. Eu fico lembrando do rei Belsazar. O Senhor me lembrou do rei Belsazar. O rei Belsazar, capítulo 5 de Daniel. Ele estava lá fazendo uma festa. Alguns acham que ele era filho, outros dizem que ele era neto de Nabucodonosor. Não vem ao caso, ele era rei da Babilônia. E o texto conta que ao fazer a festa, ele decidiu mandar buscar as taças, os instrumentos, os copos que eram usados no templo de Deus, que Nabucodonosor havia levado embora para a Babilônia quando ele destruiu o templo. Ele pegou aquelas taças que eram sagradas, ele colocou aquilo no meio daquela festa. Havia homens, mulheres, estava na verdade havendo ali uma orgia. E ele deitou vinho naquelas taças e serviu as pessoas para que bebessem ali. No meio daquela festa toda, aparece a mão na parede e escreve: Mene, Mene,
tekel, parsim. O que significa? Provado foste na balança e achado em falta. E desde agora o teu reino foi passado para os medos, para os persas, e naquela mesma noite ele foi morto. A mão não apareceu porque ele era ímpio. A mão não apareceu porque ele estava bebendo. A mão não apareceu ali na parede porque ele não respeitava a Deus no seu coração. A mão apareceu porque ele pegou o que era da casa de Deus e resolveu usar como instrumento de prostituição, porque era o que estava acontecendo ali. E Deus falou: agora você passou do limite. Eu sou o templo do Senhor e meu corpo é inteiro sagrado. Ele pertence a Deus. Eu devia ter tal respeito por esse corpo. Eu devia ter respeito por esse corpo porque ele não me pertence. E eu devia dizer aos outros: tenham respeito com este corpo porque ele não é meu. Tem um dono. Você vai se ver com ele depois. De repente ficou pesado aqui isso. Nosso corpo não foi feito com impureza. E Edgar, embora a tradução seja complicada, eu vou ficar com ela agora. 1 Coríntios 6,13. É porque a Bíblia vai falar impureza, aqui vai falar uma outra palavra mais explícita. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus vai aniquilar tanto um como outros, mas não é isso que eu queria dizer. Ou a parte B. O corpo não é para fornicação. Você aí está em impureza, né? Então está falando que não é para fornicação. Fornicação é o sexo fora do casamento. É isso que a Bíblia está falando. Então quando vem lá o seu colega na escola e vem dizer para você que você é radical, e quando vem falar que você é atrasado ou qualquer outra coisa, não é você que está falando, meu querido. Então vem aqui o Pedro e fala na escola: olha, eu creio que eu tenho que me guardar para uma pessoa certa para a hora do casamento. E lá na faculdade vão jogar pedras nele, dizendo que ele é um retardado por causa disso e outras coisas piores que eu não posso dizer aqui. Porque as pessoas acham que é você que defende essas ideias. E as pessoas acham que é você que está falando. Mas não é você que está falando. Quem que está falando isso? É Deus que está falando. E eu tenho entendido, ultimamente, que eu não tenho que ficar defendendo Deus. Você não gosta do que eu estou falando? O problema é seu. Vai se entender com ele. Foi ele que mandou escrever a Bíblia, não foi eu que escrevi. Se eu tivesse escrito a Bíblia, eu devia me defender minhas ideias. Eu deveria escrever um tratado para defender minhas posturas. Eu não tenho que fazer nada. Foi Deus que mandou dizer. Não quer acreditar, o problema é seu, não vem reclamar comigo depois. É ou não é? O nosso corpo não foi feito para impureza. Versículo 18. Sério? 15 primeiro. 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz: serão os dois uma só carne. A Bíblia fala que quando Jesus... quando nos tempos de Noé, ou Hermes ou Noé, quando Jesus voltar, a situação na terra vai ser como era nos dias de Noé. E ele fala que nos dias de Noé as pessoas se casavam e se davam em casamento. É disso que está falando. Todo mundo é de todo mundo. É de todo mundo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é essa confusão, porque ele está falando aqui, né? Quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne. Agora, Pafúncio é uma carne com a Emengarda, é uma carne com a Esdrúxula, é uma carne com a fulana, é uma carne com a... Como dá para ser uma carne com 15, com 20? E elas, como pode ser uma carne com 14? Não existe isso. Impossível. Você não pode dividir em 14, 15, 18. É um para cada um. Esse é o princípio de Deus. Versículo 18. Fugir da fornicação. Ele mandou fugir.
mandou fugir. Agora eu vou te contar como é que se foge. Nem estava programado dizer isso aqui. Um jovem procurou essa semana. Ele falou: estou com um problema. Não é daqui da igreja, tá? Fique tranquilo, descabelando. Claro que não é ninguém daqui. Pronto. Estou com um problema. Sério. Minha mãe está brava comigo. Sua mãe está brava com você. Minha mãe está muito brava comigo. Detalhe, a mãe se afastou de uma igreja. Minha mãe está muito brava comigo. Detalhe, o menino toca numa igreja. Minha mãe está muito brava comigo. Minha mãe começou a gritar comigo no ponto de ônibus. E começou a dar escarcel e não sei o que e tal. Perguntei para ele: o que você fez? Levou a namorada para dentro de casa. A mãe não estava em casa. O resto da história você não precisa saber. A mãe sentiu o cheiro do shampoo dela no cabelo da namorada. Falei para ele: diga uma coisa para mim, por que você levou a namorada para sua casa se sua mãe não estava lá? A Bíblia fala para fugir. Aí eu falo assim: não aconteceu nada, filho. Você planejou tudo isso. Você ligou para a mãe falou que estava lá na rua Jolie fazendo compra, que ia levar mais 5 horas para chegar em casa. Falou: vamos lá para casa. É claro, isso é fugir da fornicação, meu querido. Fugir é evitar. Aí eu falei para ele: desculpa aqui a exposição, né? Alguns de vocês já sabem, e também é prefeito dessa igreja, o pastor já ensina isso a tantos jovens aqui. Eu, quando comecei a namorar nisso, tomamos uma decisão: ninguém namorava no quarto do outro. Uma vez só a Alice entrou no meu quarto. Eu estava doente, e ela foi porque alguém agarrou pela mão e levou lá para cima, então ela não ia subir. Estava tendo culto lá em casa. Eu fiquei doente, nervoso com os alunos. Passei a noite vomitando e estava com febre. Culpa de aluno. Até hoje me vingo deles. Por isso que eu não dou nem bola mais. Eu vou tomar sério que nasceu. E de repente estou lá deitado, teve culto, ouvi os cantos, pregação, eu estou lá deitado, meu culto era na casa do pai. Dali a pouco abre a porta. Entra uma pessoa lá carregando a Alice pela mão. Ainda bem que eu estava vestido e embaixo da coberta. Ainda bem. Nunca entrei no quarto dela. Aí a gente decidiu também que ninguém ia namorar na casa do outro se não tivesse o pai, a mãe ou mais gente na casa. A Bíblia fala para fugir. Ela fala para fugir. São decisões. Falei para o rapaz: tome decisões. Tome decisões. Senta, conversa e decida. E pronto. Fugir da impureza. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Você está pecando contra si mesmo, meu querido. Só que o problema é que não é que você está pecando contra si mesmo, é que o teu corpo não é seu. Ele pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Hoje eu vejo flechas voando por todos os lados. Você é fogo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e mais especificamente, que vos abstenhais da prostituição. Aqui fala da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não em paixão da concupiscência. Aí fala com lascívia, né? Acho isso. Como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A palavra da vida me ensinou várias coisas, algumas a gente demora muito para aprender. Então lá vai, versículo 5. A minha versão não vai me ajudar aqui. Não
não por desejo de lascívia, é assim que está falando aí? Não por desejo de lascívia. Lascívia é uma palavra muito desconhecida, rara, mas de acordo com o Valdemar Fumin e o velho Chico Ojeda, os dois na glória agora, quando ele fala em lascívia, literalmente a palavra significa sexo e prelúdios de sexo. Nessa fase tudo bem. Prelúdio de sexo. Então quando vem o outro e fala, não pode dar uma ficada? Não pode por causa disso, porque é prelúdio de sexo. E eu vejo as pessoas se agarrando, e vejo elas se abraçando. Oh, meu amigo, desculpa, não fala que você abraça a sua amiga e que você não sente nada. Eu vejo lá na escola, né? Os meninos e meninas, assim, ó, eles são tão carinhosos uns com os outros, é uma coisa tão... Nossa, é doce de ver assim, né? E é engraçado, porque ela sempre tem um namorado de outra classe, né? Mas tudo lá dentro, aquele abraço apertado, assim. Nossa, um carinho, né? Uma coisa do outro mundo. Aí eu falo, escuta, mas você não tem um namorado, ele não é de outra classe? Eu vi seu namorado hoje. Professor, é só amizade. Aí eu falo, minha mulher não gosta que eu fique abraçando minhas amigas desse jeito, não. Ah, mas é sua mulher, né? Falei, aí, você é o quê? Você não está namorando? Vai falar que não sente nada, meu querido? Para com isso. Eu sou de carne, eu sei o que você está falando. Para com isso, meu. Está fora esse assunto. Está fora. Hoje é uma ficada, amanhã é uma fornicada. E a glória de Deus se vai da sua vida. Você é templo. Tudo aí é sagrado. É sagrado. Versículo 6. Ele fala aí, ninguém oprima ou engane. Aí fala defraude, né? Defraudar, a palavra não é por frauda, viu? Defraudar é provocar uma sensação que você não está legitimamente habilitado a satisfazer. Você vai provocar sensações no rapaz que você não pode cumprir porque você não é esposa dele. Você vai provocar na moça sensações que você não está habilitado a satisfazer porque você não é marido dela. Isso é defraudar. A defraudação existe no campo do corpo, existe no campo da alma. Quando você fica prometendo, a pessoa vai sonhando com você, sonhando, aí um dia você fala, ai, não era nada disso. Você acabou de roubar a outra pessoa. De forma que se você não tem intenção de nada, não comece, nem chegue para começar a conversar. Porque você vai machucar a pessoa depois. E a ferida fica. A palavra de Deus é muito séria. Você é um corpo. Você é um corpo que pertence a Deus. Guarde o seu corpo para a hora que Deus quiser, para a hora que Deus tiver. Você vai ser feliz. Você vai ser mais feliz. Efésios capítulo 5. Desculpa que está feio hoje que eu estou falando, mas assim, desculpa, né? Porque eu quero o seu bem mesmo, tá? Puxa vida, o pessoal do Mackenzie nunca mais vai pisar aqui hoje. Ó, se vocês levarem lá para fora qualquer coisa que eu disse aqui, eu vou ter que falar que é verdade. Então, por favor, não leve. Versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza. Agora deixa eu falar outra coisa mais séria aqui. A fornicação e toda impureza, presta atenção, ou avareza, nem ainda se nomeie. O que é nomear? Pronunciar, falar. Esse tipo de conversa a gente nem devia ter. É isso que a Bíblia está falando. A gente não devia nem falar desse tipo de coisa. A gente senta na roda, as melhores amigas se reúnem, os melhores amigos e começa. A Bíblia fala que más conversações corrompem bons costumes. Começa a falar besteira, vai virar besteira depois. Nem se nomeie entre vós, como convém a santos. Quem aqui é santo? Você é santo? Convém a você que você mude o seu vocabulário e os temas das suas conversas. Mude mesmo. Você só tem a ganhar com isso. Aí ele fala, nem torpezas, nem tolices, ou chocarrices, que tem em outra Bíblia. Está falando de piada sobre sexo, de brincadeira sobre sexo. Eu tenho visto lá, outro dia entrei muito triste numa sala, depois eu vou falar com os 4 que estão aí, viu? Uma conversa de 2 minutos depois.
Eu tenho visto brincadeiras, não é com eles, mas eu já vou falar hoje. Eu tenho visto brincadeiras que me chocam. Os crentes saem brincando de apertar os outros ali. Os crentes. Os ímpios não brincam disso, os crentes brincam de se apertar. Pôr a mão no outro, assim. Eu estou falando, os crentes estão brincando disso. É uma vergonha, você vai querer levar alguém para a sua igreja assim? Você não vai querer levar ninguém para a igreja, claro. Você não tem nem moral para falar que você vai à igreja. Com esse tipo de coisa não se brinca, meu querido. Não se brinca. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui ou não está? Torpezas, tolices, zombarias. Não convém. Não convém. Porque bem sabeis isso. Nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Agora, olha que legal. Ninguém vos engane com palavras vãs. Eu quero chamar a atenção para você. Se você for visitar várias igrejas hoje, você vai ver que tem gente ensinando que tudo bem se você dá uns beijinhos ali na esquina, tudo bem se de vez em quando acontecer você olhar a pornografia na internet, tudo bem se acontece. Eu estou falando isso aqui porque eu já ouvi de crente que teve igreja que eu estou contratando equipe de autoajuda ímpia para dar conselho nessa área, e foram da igreja e falaram: não tem problema não, pode fazer, tudo bem, sem problema algum. O menino me contou isso, não é daqui também. Sabe o que ele arrumou? Um namorado. Foi liberto, graças a Deus. Aí quando ele veio falar para mim que estava com ele, eu falei: olha o serviço que a sua igreja fez. Não, ninguém vos engane com palavras vãs. Vão dizer para você: mas os tempos mudaram, mas você está no século 21, mas você é um intolerante, mas você é isso. Não interessa o que eu vou falar, interessa o que este livro fala. Qualquer boca pode falar no máximo por 90, 100 anos e a boca morre, mas esta palavra vai durar eternamente. Os céus e a terra vão passar, mas cada vírgula que o Senhor escreveu será eterna. Aleluia. E você tem que ficar com o que esse livro diz. Guarde o seu corpo, meu querido. Ele não é seu, ele é de Deus. Amém? 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 Seremos julgados pelo que fizermos. Olha aí, 2 Coríntios. Esse é um outro princípio muito legal da doutrina, que me chama muita atenção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o momento depois do arrebatamento em que nós estaremos todos à presença do Senhor. Nossas vidas vão passar, eu não sei como é que Deus vai passar isso, mas vai passar toda a nossa vida e Ele vai nos julgar por aquilo que nós fizemos, e nós vamos ser galardoados se o que restar for ouro, prata ou pedra preciosa. Mas se a nossa obra aqui na terra e se o fundamento sobre o qual nós temos edificado a nossa obra for madeira, feno ou palha, vai queimar tudo e nós não teremos nada para apresentar ao Senhor. Mas olha só o critério. Você sabe que o julgamento lá é de fogo, vai passar tudo pelo fogo, mas olha só, o critério é que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Eu vou ser julgado por aquilo que eu disse, eu vou ser julgado por aquilo que eu fiz, eu vou ser julgado por aquilo que eu ouvi, que o Senhor não queria que eu ouvisse. Eu vou ser julgado por aquilo que eu cheirei, que eu não devia ter cheirado. Eu vou ser julgado pelo que eu vi, e eu não devia ter visto. Pelo bem ou pelo mal que eu tiver feito por meio deste corpo, eu serei julgado. Nosso corpo é muito sério. Deus dá muito mais importância ao nosso corpo do que a gente imagina. E é interessante que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E que não há nada neste mundo que eu possa fazer por meio do meu corpo para comprar a minha salvação. A minha salvação não depende em nada, em nenhuma porcentagem, daquilo que eu posso realizar na vida. É meramente a graça do Senhor no momento em que eu crio nele. Mas o meu julgamento depois é a partir do que eu faço. Eu não podia fazer nada para Deus porque eu era morto.
Eu era morto, a Bíblia fala em Efésios 2 que nós éramos mortos. Como é que esse corpo pode fazer alguma coisa para Deus? Mas no momento em que nós recebemos a Jesus, nós passamos a ter vida. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. Agora eu posso fazer coisas para Deus, e é por meio dessas coisas que eu vou ser julgado. Aí que o Senhor nos guarde para que os nossos corpos sejam santos na presença do Senhor. Seremos julgados. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Esse é um versículo que a gente deve decorar e recitar de vez em quando. Portanto, quer comais, 10:31 de 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Eu gosto muito de qualquer outra coisa. Você imagina o que você queira. Imagine o que você queira. Você vai dirigir automóvel, dirija para a glória de Deus. Você vai empilhar cadeiras, empilhe para a glória de Deus. Você vai limpar o seu quarto, limpe para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E você descobre que toda a sua vida é sagrada. Qualquer outra coisa, não está escrito qualquer outra coisa, vale tudo. Você vai estudar, estude para a glória de Deus. Não estude para tirar 6 na prova. Isso não é glória de Deus. Estude para a glória de Deus. E tira a nota que Deus te conceder tirar. 0, 2, 9. Depende, né? Alguns deveres aí. Que horas são? Deixa eu ver, porque eu tinha que ir a 8h20. Vou mais um pouquinho, daqui a pouco eu paro. Vocês estão com umas caras assim assustadas, ok? E agora eu vou falar de umas coisas meio estranhas assim. Você vai dizer assim, quem não sabia disso? Mas eu vou falar assim mesmo, tá bom? Já que seu corpo é casa de Deus, então você deve cuidar dele e conservá-lo em condições de uso, tá? Mantê-lo. Por que é isso? Verdade. Então, alguns aspectos interessantes aí. Cuide do seu corpo, seja limpinho, tá bom, gente? Fica limpinho. Desodorante faz bem, escovar dente, viu? Eu aprendi a escovar dente por causa disso, viu? Minha mãe todo dia te falava, vai escovar dente. Aí um dia eu aprendi que eu tinha que escovar dente, porque é para a glória de Deus. Oh, desculpa, não era para falar isso aqui, entendeu? Meu filho, você... é verdade, você vem aqui pregar aqui, você não cuida aqui assim, dessa parte. Você levanta a mão, o pessoal cai, você pensa que é um som, não é nada. Só morrendo aqui na sua frente. É ou não é? É. Pior que é. Pior é que a gente vive num... Eu tava falando na escola, a gente vive num mundo tão chato que você não pode nem falar pra pessoa, vai dar um trato aí. Você não pode nem falar, nossa. Valeu, tem razão. Por quê? Está na frente? Explicou, né? Tá certo. Ok, você entendeu. Gente, é assim, a primeira coisa que as pessoas veem na gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu entro numa sala de aula para começar um curso. Eu tenho ali na minha frente 200, 50, 30, 20, 80 alunos. A primeira coisa que eles vão ver é quem está lá na frente deles. Primeira coisa. Eles não vão ver se eu sei português. Eles vão descobrir se eu sei português ao longo do curso. Se eu sei dar aula, eles vão descobrir depois. A primeira coisa que eles vão ver é a minha cara. Se eu me visto direito. Mas eu não estou aqui para me representar. Eu estou para representar quem? Eu estou representando Deus. A responsabilidade é grande. Lavar roupa de vez em quando faz bem, meia, essas coisas, né? Enfim. Vamos lá, manutenção. Eu não quero falar muito dessa parte porque ela fica estranha. Cuida da sua saúde também. Fala aí, vou falar de alimentação. Não vou falar de alimentação. Você sabe o que você deve comer, o que você não deve comer. Você sabe que só está comendo muita porcaria hoje. Quero falar sobre gula. Provérbios 23. E aí eu cheguei com um problema sério, pai. Eu descobri que tem gente. Descobri não. Estive entendendo. Acabei de formar esse tempo verbal. Quando você fala de comida, de bebida e algumas coisas aqui, na verdade está profundamente ligado à mordomia da alma. Às vezes uma alma doente gera também, vamos desencaminhar aqui, né? Provérbios 23, 20. Vou repetir daqui a pouco vocês aí, ó. Não
23, 20. Não estejas. Quem que andou lendo Provérbios recentemente aí? Vai. Aê! Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Não anda no meio da roda, o pessoal que só come. Aqui tá falando de gula. Agora, vou falar muito sério. Se você tem problema de comer demais por ansiedade, tem gente que come por causa da ansiedade. Fica ansioso e come lá amanditas, o pacote inteiro em 2 minutos, em 5 minutos. Né? Depois vai reclamar que não está aguentando, está passando mal. Meu querido, presta atenção. Tem coisa de alimentação que você não vai curar sozinho, você vai precisar tratar a sua alma. Porque às vezes a pessoa come de depressão, de ansiedade, e aí você vai ter que tratar a sua alma. Não adianta querer, prometo que eu vou comer só uma cenoura por dia. Você não vai, se a sua alma está doente, você não vai conseguir. Pode esquecer, ok? Eu quero falar de outra coisa estranha. Isaías 55, 2. Trabalho em demasia. Trabalhar demais faz mal, viu? Ninguém tem que se matar de trabalhar, não. É o que eu mais brigo lá na escola. Você só o que você fez hoje? Só isso. E o resto da semana? Nada. 55, 2. Olha aí. Por que gastais o dinheiro? Presta atenção. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, a vossa alma se deleite com a gordura. Eu sei que nós temos tempos difíceis. Eu sei que a gente precisa, especialmente quem é cabeça de família, tem responsabilidades com a casa. A gente se preocupa com sustentar a esposa, os filhos e prover para a casa. Mas há uma linha muito fina que divide o provimento da casa e o desejo de acumular muito. E é difícil mesmo saber qual é essa linha. Mas uma coisa que eu já entendi e hoje eu tenho mais do que certeza. Eu me recuso a trabalhar mais do que estipulado naquele papel que eu assinei. Eu me recuso. E eu decidi que eu não trabalho mais aos domingos. Já contei para vocês, 2012, mas eu vou continuar. 2012 foi um ano espetacular. Eu disse que eu ia parar o trabalho da casa de Deus que eu tinha com o coral, para poder dar um tempo para meus filhos, para minha família, para poder ir ao shopping, ao parque, porque eu vi um monte de gente indo ao shopping e parque no final de semana e só eu com meus filhos aqui dentro da igreja o tempo todo. Eu falei, vou fazer igual. Então, quando você descobrir por que eu não faço, não me leve a mal, tá? Eu tenho uma experiência pessoal e eu sei que Deus tratou comigo nessa área, e então eu aceito o que Deus me falou. Mas eu falei, não, por quê? Eu estou vendo foto, todo mundo está no shopping, todo mundo está no churrasco, e eu estou lá na igreja enfurnado, vou fazer a mesma coisa. Tinha outros motivos também. Aí, quando estavam para começar as aulas, 2 semanas antes das aulas, eu recebi um telefonema da direção da escola. Fábio, você não pode assumir 2 nonos anos? Tem convite que é melhor você não falar não. A experiência profissional te ensina isso. Posso? Né? Aí eu pensei, que legal, porque eu vou ganhar um dinheirinho mais aí, dá para viajar, quem sabe um dia. Eram 10 aulas a mais, ia fazer uma boa diferença. Só que naquele ano também me colocaram no 3º ano, eu nunca tinha dado aula em 3º ano. Eu tinha que preparar todo o material, eu tinha que ler todas as obras literárias do 3º ano, e eu tinha que ler ainda as obras literárias do 9º ano. Os professores do 9º ano foram muito bacanas comigo. Muito do material que eu usei foi preparado por elas. Eu quase morri naquele ano. Ali se viu. Eu não consegui sair nenhum dia. Eu consegui sair para ir ao shopping, churrasco, parque, qualquer outra coisa, porque eu tive que passar toda essa semana preparando aula e corrigindo prova. E eu só me dei conta disso quando chegou
outubro, novembro. Eu estava lá na sala, sentado, corrigindo para variar. Eu olhei lá, é domingo à tarde, 4h30, 5 horas. Eu olhei assim pro sofá. Eles todos sentados na televisão. E Deus falou: olha essa que você fez. Olha a sua escolha. Você não ia tirar os domingos para passear? E eu abaixei a cabeça e falei: eu errei. Eu não vou mais atrás disso. A primeira coisa que eu fiz foi chegar na direção da escola e falar: eu não vou mais dar aula no meu nome, vocês põem tudo no meu lugar. Porque tem coisas que não pagam. Por que você gasta o seu suor naquilo que não satisfaz? Não são R$500 a mais, ou 1.000 ou 1.500, que vão cobrir certas lacunas que ninguém poderá reparar depois. Agora, o interessante é que quando a gente entra na escolha, a gente tira da onde? Da casa de Deus. Eu preciso do meu tempo, eu vou tirar da onde? Da casa de Deus. Eu tiro da casa de Deus. Ninguém tira da faculdade. Ninguém tira do estágio. Ninguém tira do emprego. Tem gente que carrega serviço para casa. Você não tira do seu tempo das coisas do mundo. Você tira da casa de Deus. Eu tirei da casa de Deus. E o Senhor me ensinou: tira deles. Porque você, Fábio, eu te chamei para outra coisa. Isso é assunto para mordomia de tempo, é outro estudo, né? Mas cuidado com esse negócio. A gente perde muito com isso. Queria falar sobre exercício e atividade física. 1 Timóteo, eu acho importantíssimo esse exercício. Eu durante muito tempo fiquei sem exercício. Fiquei muito tempo sem jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola. Muito. E não tenho onde jogar bola mais. Porque o Guto parou de arrumar a quadra para a gente jogar bola. O Guto, gente, o Guto, por favor, amanhã eu quero uma quadra de graça para todo mundo, ok? Vive. Gosto muito de jogar bola, mas não deu, né? E o corpo vai ficando cansado. E chega uma idade que você precisa fazer muito mais exercício do que você pensava que fazia antes, porque senão você fica travado mesmo, travado total, né? Agora eu tenho visto o contrário. Tenho visto gente que vive por causa do exercício. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, por favor. E fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Quer exercitar alguma coisa, meu querido? Exercite a sua piedade. Eu vejo gente tomando bomba, e mais suplemento, e mais não sei o que, para ficar bombado, para ficar grandão. Para quê? O que isso tem a ver com a glória de Deus no seu corpo? A única coisa que você quer é mostrar os seus braços para a mulherada. Deus não vai ficar impressionado com o seu braço. Deus não vai ficar impressionado com a sua barriga de tanquinho. Nada disso vai impressionar o Senhor. Faça o exercício que tem que fazer. Dudu, não. Nossa, tá fraquinho, né? Pra quem quiser correr comigo, tá aí. Eu não estou falando mal do exercício, eu estou falando que tem gente que vive em função disso. E quando isso acaba virando motivo para você apenas buscar o seu envaidecimento próprio, corporal. Cuidado, o corpo não é para você sair se mostrando, o corpo é para glorificar o Senhor. Tá? E eu vou terminar hoje, porque vocês já estão com umas caras assim estranhas, mas a gente vai ter que continuar outro dia, tá bom? A gente vai falar de... Oi? Já perguntaram até de tatuagem, de piercing, de mais uma opção de coisa. A gente vai chegar lá se Deus quiser. Mas eu quero falar sobre recado. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Acho que já li esse texto hoje, mas vamos ler de novo. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e em honra. Vou parar aí. E não com o desejo da vida. Querido, recato é fundamental na casa de Deus e fora da casa de Deus, e você é a casa de Deus. Eu estou falando aqui de roupa, estou falando de vestuário, estou falando de como você deve se pintar, de como você deve arrumar o seu cabelo.
Eu não vou dizer qual é o jeito certo, qual é o jeito errado. Esta não é uma igreja de costumes, mas você vai ter o bom senso de que você vai fazer as coisas para glorificar o Senhor. Então eu já falei aqui no curso de Levitas recentemente, e vou falar de novo, tá? Caso você não estava naquele dia, mas como eu já falei uma vez, eu posso falar pela segunda. Ninguém aqui vai usar blusa que quando você levanta a mão aparece a barriga. Ninguém quer ver a sua barriga aqui na frente. Tá? Ninguém aqui vai mostrar cueca. Desculpa ser bem claro. Eu não quero ver a cueca de ninguém aqui em cima. Aliás, desculpa. Eu acho que as suas roupas não deviam aparecer jamais em lugar algum. Você faz mal para a pessoa que olha. Você não sabe o mal que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar bem claro, bem na cara. Assim. O olhar do homem é atraído. O homem é atraído pelo olhar. E se ele for gay, ele vai continuar sendo atraído pelo olhar. Ele é homem, não tem jeito. Ele acha que ele não é, mas ele continua sendo homem. Aí você resolve andar mostrando suas nádegas. Você está provocando desejo de outro homem. Pode não ser a sua praia. Você pode entrar, você está provocando desejo do outro. Porque ele é guiado pelos olhos. Ele não vai ser mulher nunca. Ele é homem. Então, por favor, para de mostrar cueca. Você está fazendo mal para as pessoas. Mulher pode ser que não se atraia muito pela sua roupa. Meninos, deixa eu falar algo para vocês. 1 Pedro, capítulo 3. A Bíblia nos orienta, presta atenção, meu querido, é muito sério o que eu estou falando. A Bíblia nos orienta não só a não pecarmos, como a não conduzirmos o outro ao pecado. Eu tenho a responsabilidade com o meu corpo, eu tenho a responsabilidade com o seu corpo. 1 Pedro capítulo 3 para as senhoras. O enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, frisado de cabelos, uso de joias de ouro, compostura dos vestidos. Mas o homem, aqui fala, o homem encoberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu conheci algumas mulheres lá no Mackenzie que não são crentes. Professoras, colegas minhas, viraram amigas. Algumas são minhas amigas até hoje. A gente conversa um pouco pela net às vezes. Sabe qual foi a maior característica dessas mulheres que eu tenho, assim, na mais alta conta? Não eram as roupas que elas usavam, não eram os penteados que elas faziam. O que mais me chamava a atenção nessas mulheres era a discrição delas. Não tem coisa mais bonita do que uma mulher discreta. Vou repetir, eu sou homem, eu sei o que eu estou falando. Não tem coisa que agrade mais um homem do que uma mulher discreta. Mulher espalhafatosa, brilha e grande, chama muita atenção. Mas uma mulher que sabe subir num lugar distinta, que fala baixo, que escolhe palavras, que tem postura, os homens olham e falam, meu, o que é isso? Não seja o ator das mulheres que é exterior. Você acha que tem que parecer um pavão aqui, entendeu? Para chamar a atenção do mundo. Para, não é isso não. E quando aquelas professoras abriam a boca para falar qualquer coisa, a gente abaixava a cabeça e ouvia, porque você ouvia a descrição de tudo que elas falavam. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito. Aí hoje o Edgar virou para mim e falou assim, nossa, sua mãe é demais, hein? Eu não sei que falou isso. Você não falou, falou. Ele estava olhando, a gente estava tirando as coisas de Deus conosco, ele viu lá. Ele viu os estandartes, ele viu as bandeiras, ele viu a roupa da dança, ele viu as coroas. Aí eu falei, minha mãe que fez. Sua mãe fez tudo isso? Fez. Muito louco. Mas não é porque minha mãe fez. Não é porque minha mãe. Porque sempre soube se vestir com decência, sempre soube se comportar com graça na frente das pessoas, sempre uma mulher distinta,
Qualquer moça pode chegar diante dela e abrir, falar qualquer problema e sabe que ela vai dar a palavra certa. Você não quer ser uma referência quando você for mais velha também? Comece por aí, seja uma mulher distinta. Para homens não é diferente. Capítulo 16 de 1 Samuel, não precisa abrir. O profeta foi enviado à casa de Jessé para escolher o futuro rei. E quando começaram a passar os filhos de Jessé, ele viu Eliabe, o primeiro na fila. A primeira coisa que falou: com certeza é esse o rei. O que foi que disse o Senhor para ele? Não atente para a sua formosura. Devia ser um gato bombadão. Não atentes para a sua aparência, porque o Senhor vê o coração. Nós estamos acostumados sempre a valorizar o exterior. Nós temos que pensar nos vejos. Você tem que ficar bonito, mas não porque a pessoa vai te ver, e sim porque a pessoa devia ver Cristo em você. Cristo não precisava mostrar cueca. Cristo não precisava de nada disso. Que o Senhor nos dê graça. Eu vou parar aqui hoje, a gente continua um outro dia, não sei semana que vem ou na próxima, sei lá. A gente continua. Que o Senhor te dê sabedoria. Deixa eu falar uma coisa só mais sobre brincadeira. Em muitos lugares eu tenho visto brincadeira de homem se vestir como mulher, mulher se vestir como homem. Nesta igreja não acontecerá. Nenhum acampamento. Essa brincadeira está proibida. Nunca houve, nunca haverá. Com essas coisas a gente não brinca. Com essas coisas a gente não vai brincar. Não tem graça. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. Eu falei coisas difíceis hoje. Não sei se está ficando em pé, mas procure manter os ouvidos atentos, porque eu preciso dizer isso a vocês. Eu estou falando coisas feias para vocês. Eu não fui referência a minha vida toda. Eu não fui santo. Eu não fui perfeito. Gostaria de ter sido, se eu soubesse como é bom naquela época. Não fui perfeito. Mas eu louvo a Deus porque Ele me deu entendimento. E porque hoje eu posso andar de cabeça erguida, pela graça dEle. Mas se eu posso dizer alguma coisa para você, aprenda essas lições e põe em prática na sua vida. Você vai ser mais feliz. Você vai ser mais útil para o Senhor. Amém? Esse corpo não é seu. Nós vamos cantar aqui. Eu vou pedir para o Rael para a bateria. Anderson, me ajuda aqui. E o grupo venha cantar, por favor. Nós vamos cantar aqui. Ensina-me teu caminho, Senhor. Se por acaso nessa noite eu falei coisas que você entendeu que precisa mudar, essa é a hora de você orar. Eu não vou ministrar hoje sobre você. Eu não vou ministrar sobre você porque eu penso que ainda tem uma segunda parte. Tem outras coisas para dizer. E a gente vai ministrar tudo de uma vez só. Mas haverá ministração depois sobre esse assunto todo, viu? Mas nós podemos hoje já nos colocar diante do Senhor sobre esse assunto aqui. Ensina-me teu caminho, Senhor. De quem é esse? Sim.
palavra porque ela nos confronta, Senhor. Mas nós precisamos conhecer os seus padrões, o norte, e a sua palavra é um espelho que mostra como nós temos caminhado e como o Senhor espera que caminhamos. A minha oração, Senhor, por mim é que o Senhor me ajude a entender melhor a tua palavra, me ajude a compreender mais a tua santidade e me dê um desejo maior cada dia de me ser mais parecido com o Senhor. Eu peço para os meus irmãos aqui, Senhor, que se nessas áreas que nós falamos hoje, alguém tem sido relapso com o seu corpo, não cuidando dele, se alguém tem compreendido que o corpo, se alguém de uma forma equivocada tem compreendido que o corpo é para prazer pessoal e não para sua glória, e se alguém tem feito o uso indevido do corpo, Senhor, de forma que não glorifica o Senhor, peço que o teu Espírito venha e convença, Senhor. Podemos falar muitas coisas, mas só o teu Espírito convence, e a eficácia só vem pela atuação do Espírito Santo. Eu rogo ao Senhor, Espírito Santo, que faça essa obra nos corações aqui, e que as pessoas sejam conduzidas à santidade, que essa igreja seja conhecida, os jovens dessa igreja sejam conhecidos porque têm compromisso com o Senhor, porque eles têm o objetivo de manifestar Cristo em seus corpos, em sua vida, em tudo que fizer. Ajude-nos, Senhor, a ser bons mordomos desse corpo que o Senhor nos deu. Ele não é nosso, ele é do Senhor, e nós queremos ser fiéis na administração dele. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor e depois abraçar o Senhor. Quem é a Mônica? O ensaio da Mônica é lá em cima, tá, gente?